Jesus, na última ceia com seus discípulos, estabeleceu a Eucaristia, que é a possibilidade do fiel receber Deus em si através da ingestão de uma substância, do pão e do vinho. Receber a Eucaristia é receber Deus sacramentado, é receber a graça de ter um contato íntimo com Deus. Todo mundo conhece, né, a história de que ele primeiro serve o pão, né, reparte o pão com os discípulos, dizendo ser o seu corpo, e depois de comer o pão, ele passa a taça de vinho, dizendo ser o seu sangue. As igrejas tradicionais, elas ensinam acertadamente que as duas espécies são suficientes em si. Você não precisa de usar as duas, de comer o pão e tomar o vinho, para receber Cristo em si. Você não recebe metade do Cristo se pegar só o pão, né? Apenas o pão já é suficiente. E realmente foi o pão que foi servido ao longo desse tempo, né? A maior parte das situações, os fiéis recebem o pão apenas. Por que será, então, que Jesus estabeleceu duas espécies, se uma é suficiente? Porque se a gente vê toda a história de Jesus e também as Escrituras e tudo que Deus, todas as manifestações divinas na Terra, não tem nada a mais, não tem nada sobrando, não tem nada desnecessário, é tudo perfeito. Cada palavra que Cristo falou, ela tinha uma importância e tinha que ser falada daquela forma, nada foi à toa. Muito menos estabelecer a Eucaristia, que foi praticamente o mais importante que ele fez, assim, de ritual, né, que ele deixou na Terra. Observando bem a Escritura, a gente vê que as duas espécies não foram oferecidas ao mesmo tempo. Primeiro ele ofereceu o pão e depois o vinho. Então, as espécies são, sim, suficientes, mas não são contemporâneas. Foram estabelecidas para tempos distintos. Bom, o pão, então, a gente tem recebido nas igrejas, né? Na Igreja Católica, principalmente. E o vinho, né? E eu creio que nós já estamos nos tempos da finalização das coisas, né? Os tempos do Apocalipse. Então eu fui no Apocalipse do apóstolo João para ver se tinha alguma coisa sobre isso. Porque o Apocalipse ele conta, ele não fala só sobre o juízo final, ele fala a história da humanidade desde a encarnação de Cristo, selo por selo, trombeta por trombeta, a história toda até chegar nos tempos do fim. No capítulo 14, depois das trombetas da Revolução Industrial, João vê um anjo com um evangelho eterno a ser anunciado a todos os habitantes da terra, todo povo, língua e nação. Então João profetiza a anunciação do evangelho eterno nos nossos séculos, pelo planeta todo. E na mesma visão, dois anjos falam do vinho do furor de Deus. Um desses anjos diz que os pecadores beberão do vinho do furor e serão atormentados diante dos santos e do Cordeiro. Ora, diante do Cordeiro e dos santos, não haverá tortura, nunca haverá tortura. Esse tormento de que fala ali é o apuro da cura, é o apuro do processo de cura que esse vinho do furor traz. Por que vinho do furor? Porque é o momento da indignação de Deus com a humanidade. E esse vinho vem não para nos castigar, mas para nos curar. Mais para frente diz, justo é, Senhor, porque lhes deste sangue a beber, pois disso são merecedores. De novo parece que é um castigo, mas não é. É a pura misericórdia de Deus. Depois João vê um como o Filho do Homem, ou seja, da estatura espiritual de Jesus, que vem das nuvens, que é também uma representação da divindade. Esse ser vem com uma foice aguda para ceifar as vinhas da terra. As vinhas são como a videira, né? As parreiras, o cipó. Ele então ceifa as vinhas da terra
e as lança no lagar do furor de Deus, da ira de Deus. E o lagar é pisado fora da cidade e dele sai sangue. Olha, então, tá, o lagar é o lugar onde se faz vinho, mas só que ali saiu sangue. Então a gente vê aí o sangue e o vinho numa mesma espécie, sendo anunciado juntamente com o Evangelho Eterno pregado em todo o planeta. E todo esse evento das ceifa e a vindima que aparece no Apocalipse é uma descrição simbólica dessa nova Eucaristia, a Eucaristia do vinho. Esse é o vinho, esse é o novo vinho que Jesus diz que vai beber no céu com seus filhos. Jesus, conhecedor de toda a história da humanidade, estabeleceu ali na Santa Ceia o vinho como a Eucaristia para o futuro. Esse lagar fala que ele é pisado fora da cidade. O fato de ser pisado, ou seja, amassado, né? Triturado, né? Então é mesmo o processo de fabricação do daime. Pisado fora da cidade, porque o daime é uma doutrina da floresta, trazida pelo reino vegetal. E essa ligação com a natureza aparece também na fala do anjo, que anuncia o Evangelho Eterno. Chegou a hora do seu julgamento. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes. E o daime é um sangue. Ele é o sangue da floresta, o sangue de Juramidã, o sangue de Jesus. O daime é a nova Eucaristia, é a Eucaristia do vinho, que realmente pode nos deixar em contato íntimo com o Senhor, compreender coisas que sozinhos não compreenderíamos, ou levaríamos muito tempo. E cada vez mais a nossa mente, invadida por essa tecnologia, por toda essa forma moderna de pensar, cada vez a gente está mais distante de alcançar esse contato íntimo com Deus, sem o uso da Eucaristia. Então, se o pão funciona para você ainda, se ele realmente move o seu espírito a unir-se com Deus, a Eucaristia do pão está perfeita para você. Mas se sente que falta essa intimidade, essa experiência viva com Deus, é hora de consagrar o vinho sagrado. O daime não vem para tirar você da sua religião. Ele vem para ajudar você a compreendê-la. Diz o hino: o santo daime em tudo se soma. O mestre é de Nazaré e o mistério é da Amazônia. A ingestão do daime na ayahuasca vem carregada de um preconceito como que relaciona-o à droga. Porque é uma substância, mas a Eucaristia é uma substância. A Eucaristia é um remédio celestial que Deus envia para os nossos tempos. E cabe a nós nos colocarmos na condição de poder receber e não na condição de julgar. A gente tem que se humilhar e aceitar e agradecer. Ele tem que ser ingerido dentro das condições que o sacramento exige. Como sacramento, com esse respeito, com essa veneração e com a disposição de obediência, porque ele vem e nos fala e a gente deve obedecer, senão a gente sai da condição de poder receber.